E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da série China Mitológica. Eu sou o Primo Mandarim, tenho certificado em língua chinesa pela Universidade de Tsinghua e no vídeo de hoje eu preparei um áudio sobre uma das histórias mais importantes depois que Pangu criou o universo. E o título de hoje se chama Niuá cria seres humanos. Mas antes de começar, eu queria mostrar alguns pontos sobre a atual situação do projeto que eu estou desenvolvendo. O primeiro seria a introdução de bordas coloridas. Neste caso aqui, neste livro aqui, eu introduzi as bordas amarelas e eu vou utilizar estas cores para os marcadores que eu julgo serem especiais. Ainda estou pensando em usar outras cores de bordas, como a azul, verde ou vermelha, para outros marcadores especiais. E a razão disso é que quando eu for mencionar, por exemplo, uma outra expressão idiomática, como por exemplo San Juan Uti, que significa os 3 imperadores e os 5 augustos, talvez eu utilize bordas especiais para estes personagens. Isso vai ficar então mais para frente. O segundo ponto que eu queria falar é que se eu clicar aqui na ficha deste marcador, aqui no terceiro item, eu vou ver logo aqui embaixo um texto, tá? E dentro deste texto eu tenho algumas palavras que está entre colchetes, como por exemplo aqui, ó, a raposa de 9 caudas, aí tem um colchetes aqui que vai aparecer o personagem. E se eu continuar lendo aqui, a ave fênix, e tem outra palavra entre colchetes que vai aparecer a ave fênix. Isso eu fiz para que na hora da leitura fosse mais fácil de entender e saber qual o personagem que eu estou me referenciando. E o terceiro ponto é a introdução destes botões de retroceder e avançar. Como neste mapa, este marcador do livro do Clássico das Montanhas e Mares já é o ponto inicial, então se eu clicar em retroceder ele não tem mais efeito. Mas se eu clicar em avançar, ele vai para o próximo marcador que tem um vídeo, tá? E se eu clicar em voltar, neste marcador do Pangu, ele vai voltar para o livro, tá? E se eu clicar em avançar, ele vai até onde está o meu astronauta, que é exatamente nesta posição que eu vou criar o meu marcador do vídeo de hoje, tá? Então, se eu vier aqui para o meu painel administrativo, eu vou vir aqui na minha biblioteca e eu tenho então a figura da Niuá que está aqui, que eu vou clicar e jogar aqui dentro do mapa, tá? Então, eu vou pegar a Niuá e posicionar aqui, nesta posição, e basta agora que eu preencha a ficha dela, tá? Então, eu vou colocar aqui o nome dela, Niuá. Se eu clicar neste botão, me traz a escrita simplificada e o pinyin embaixo. Eu vou pular esta parte aqui, tá? E vou preencher a ficha dela. No preenchimento desta ficha, eu escrevi um interpretador de código para facilitar o meu trabalho, tá? Então, na ficha da Niuá, eu vou colocar 3 expressões idiomáticas, tá? A primeira é muito pouco conhecida, mas eu preciso colocar aqui porque eu vou explicar ela mais para frente, que se chama Niuá Zichan. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Tá, consegui escrever e agora eu vou clicar nesse botão para me gerar o pinyin. E aqui embaixo eu vou traduzir, significa os intestinos de Niuá. Tá, é uma expressão estranha, mas eu vou explicar mais para frente e vocês vão entender. Para o meu interpretador de código eu preciso digitar isso aqui, star, que significa que eu vou dar uma estrela porque ela é pouco importante. E aí aqui eu vou colocar
Tudo isso que está aqui em cima se resume então a esse código aqui, tá? Que vocês não precisam entender, porque é um interpretador que eu construí para me ajudar. Logo aqui embaixo eu vou colocar então 3 estrelas, tá? E porque ela é importante. E essa expressão idiomática se chama Niwa Zauren, que eu escrevi errado, eu tenho que escrever aqui em cima. Aqui vou girar o pin e aqui eu vou traduzir. Então ficou Niwa cria seres humanos, certo? Agora eu vou colocar aqui. E agora a minha terceira expressão idiomática eu também vou dar 3 estrelas, porque ela é importante. Todo mundo conhece, tá? Então ela se chama Niwa Pu Tian. Tá aqui, vou traduzir agora. Niwa tampa o céu. Tá? Então o vídeo de hoje se refere a esta segunda expressão aqui, que é Niwa Zauren. Aqui está o pin dela. Tá? Niwa Zauren. Esse é a história do vídeo de hoje. Eu vou salvar aqui. Ele salvou, vou atualizar a tela. E aí vocês vão ver que se eu clicar na ficha da Niwa, eu vou ter então de forma organizada as 3 expressões idiomáticas que eu acabei de preencher. Se eu der um zoom aqui, vocês vão ver então as 3 expressões que eu coloquei aqui, tá? E o que acontece? Existe uma discussão de que a Niwa, que desta primeira expressão, não seja a mesma Niwa desta expressão, tá? Então, Niwa é uma deusa, tá? Que criou os seres humanos, tá? E nesta expressão aqui, os intestinos de Niwa, é uma expressão que foi criada muito antes por um autor desconhecido, tá? E bem depois, no período dos reinos combatentes, surgiu esta expressão Niwa cria os seres humanos, tá? Então existe uma discussão que vai muito longe, que não se sabe se essas duas expressões se referem aos mesmos personagens e têm os mesmos significados, tá? Porque na obra encontrada este registro de os intestinos de Niwa não tem detalhes o suficiente para a gente afirmar, tá? Então, como depende muito da interpretação, cada um fala uma coisa, mas eu vou dar a minha opinião depois do áudio. Diz a lenda que Niwa era uma deusa com cauda de dragão e ela tem o poder de criar todas as coisas, de dar a vida às coisas que ela quer. Certo dia ela estava cansada da vida solitária que estava no céu e decidiu vagar pelo mundo dos mortais para encontrar sua própria felicidade. Um dia ela chegando aqui na Terra e gostando bastante deste lugar, ela sentiu que estava faltando alguma coisa para deixar a vida um pouco mais vibrante. Ela sentia que as montanhas, os rios, a vegetação, os pássaros, animais, insetos estavam desprovidos de uma espiritualidade e que um lugar tão bonito assim deveria ser controlado por algo espiritual. Caso contrário, seria uma coisa desolada. Então um dia, a deusa Niwa estava sentada na margem do Rio Amarelo olhando o fluxo de água. E então ela sentiu que este lugar era mais adequado para as coisas sobreviverem e se reproduzirem. Então ela decidiu que este lugar, que seria as margens do Rio Amarelo, seria o berço de todos os seres vivos. Então
Sentada na margem, a deusa Niwa pegou um punhado da terra amarela e misturou com um pouco de água, modelando assim uma criatura. E conforme ela foi modelando, ela foi tendo uma forma de uma pequena estatueta, tá? Feita dessa terra amarela, né? Ou seja, um barro. E ela começou a modelar a cabeça, o torso. E para facilitar o caminhar, ela moldou mais 4 membros, que seriam os 2 braços e as 2 pernas. Então ela ficou razoavelmente satisfeita com essa modelagem e usou seu poder mágico nessa estatueta de barro e que instantaneamente ela se transformou num bonequinho vivo. Agora, com essa criação, então a Niwa tinha uma companhia. Mas mesmo assim, essa deusa, ela ficou refletindo e que talvez se um dia ela voltasse para o céu e tivesse apenas essa bonequinha, ela ficaria tão solitária quanto ela ficou nesse período. Então, o que ela fez? Começou a criar mais bonequinhas. Mas para fazer tantas bonequinhas assim, ela teria que modelar muitas e muitas vezes, né? Então resolveu pensar de que forma que poderia fazer mais bonequinhos de forma mais rápida. Então um dia ela, sentada à margem do Rio Amarelo, ela pegou um pedaço comprido de uma videira e ela mergulhou dentro deste lamaçal de terra amarela, coletando assim um monte de barro em volta dessa videira, e ela lançou como se fosse um chicote no ar. Então vários bonequinhos de barro começaram a pular para fora dessa videira. E após ela ter criado essa cadeia, né, de seres humanos, ela percebeu que estes bonequinhos eles não poderiam ser imortais, porque a imortalidade pode levar a uma certa estagnação desse mundo e levar ao caos. Tá? Então, para que evitasse isso, ela decidiu que os seres humanos não deveriam ser invencíveis e que para que eles garantissem a sobrevivência da espécie, eles deveriam ser diferentes, né? Então foi aí que ela trouxe a existência de 2 formas distintas da humanidade, que seria a forma masculina e a forma feminina. Então esses 2 sexos foram incumbidos com essa responsabilidade sagrada, ou seja, a reprodução e nutrir os seus próprios filhos, e assim poder assegurar que as futuras gerações pudessem prosperar e continuar florescendo. Bom, pessoal, vocês acabaram de ouvir a história da Niwa cria os seres humanos e o que essa história reflete, na minha opinião, tá? Bom, na verdade, essa história envolve uma sociedade matriarcal. Isso mesmo. Tudo isso fica muito mais evidente depois que eu for contar nos próximos marcadores a história de Niwa Tampocel, que é a terceira expressão idiomática citada aqui. Tá? Mas continuando aqui, no início do nascimento da sociedade humana, não era uma sociedade patriarcal, mas era uma sociedade matrilinear, tá? Por quê? Porque no início, quando a produtividade ainda era muito fraca, as mulheres tinham um trabalho muito essencial na vida das pessoas, como cuidar dos idosos, cuidar das crianças, e eram principalmente responsáveis pela procriação. Então, as mulheres desempenhavam um papel importantíssimo na família. Tá? Então, numa sociedade matrilinear, as mulheres têm um estatuto super elevado. Afinal, dar à luz não é a mesma coisa que criar um ser humano. Então, a criação dos seres humanos por Niwa, na verdade, reflete essa característica da sociedade primitiva daquela época. Nessa obra do clássico das montanhas e mares, existe uma expressão também que se chama os intestinos de Niwa, que eu citei anteriormente. Mas todo mundo conhece pela expressão Niwa cria os seres humanos.
Se essas duas expressões se referem à mesma deusa, ninguém nunca vai saber, pois foram escritas em períodos de tempos muito distintos. E os intestinos de Niwa, mencionado no livro, não tem detalhes suficientes para dizer qualquer coisa. E pela razão da dúvida, eu vou colocar a minha opinião. Dado a falta de conhecimento, de informação sobre a anatomia humana, as partes do corpo, como funciona a biologia dentro do corpo, era muito possível que se confundisse o nascimento de um ser humano, de um bebê, pelo intestino. Isso mesmo, e não pelo ventre. Essa ignorância, pela falta de informação, pode ser que tenha originado essa expressão os intestinos de Niwa, que foram registrados nessa época remota. E depois, com a formação da sociedade mais avançada, e através de várias interpretações, surgiu essa expressão mais esmerada, que é Niwa cria os seres humanos, já sabendo então que o parto viria do ventre. Bom, isso é uma opinião própria. Agora, eu vou mostrar o livro a qual estou me baseando a tradução desta história. É este livrinho infantil, de apenas 10 páginas, super fácil de ler. Eu não tive nenhum problema para ler. Embora ela não traga toda essa reflexão que eu mencionei anteriormente, mas você pode continuar acompanhando os meus vídeos para entender mais a respeito da história da China, pois eu também estou aprendendo muito com esse projeto aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar like e até os próximos vídeos.